Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Franco, eu atualmente estou fazendo controle e automação, engenharia de controle e automação na UTFPR e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um projeto que eu estou desenvolvendo, um protótipo, de uma ideia que eu acabei construindo durante um dos semestres dentro do curso e que eu estou levando para frente conforme eu posso reutilizar esse projeto e aprimorar ele nas outras disciplinas. E esse projeto é um projeto de uma janela automatizada. Então, ah, eu vou mostrar rapidamente como vai ser a sequência da apresentação aqui. A gente vai ter uma introdução ao problema, a solução proposta, materiais, a visão geral do projeto, o diagrama de estudos, a lógica de controle e quais vão ser os próximos passos. Então, vamos lá. Então, qual é o problema que a gente tem aqui e o que a gente está tentando resolver? Então, é, eu sempre tive um problema muito grande por ser desatento. Então, há um certo problema associado com fechar janelas. Numa cidade que muitas vezes chove muito e normalmente faz sol e é, em pouco tempo há um acúmulo de nuvens e chove no mesmo dia. Então, tá 30 graus, chove, vai para 18, é bem comum. Por isso, é, é muito importante manter as janelas fechadas para que a casa não fique molhada, né? Outro quesito que eu imaginei é pela praticidade, né? Se você fecha as janelas, às vezes você quer abrir a janela porque você precisa, por exemplo, secar as roupas, mas às vezes você quer a janela fechada para manter a casa quente, né? Então, às vezes a gente quer ter esse controle e é um dos problemas do dia a dia moderno, né? A gente normalmente não está presente em casa, não tem esse controle quando a gente queria ter o controle sem estar presente, né? Segurança é um ponto muito importante para esse tipo de problema que eu vou apresentar melhor. É, Imagina uma situação onde você mora numa casa, você tem muros altos, você mora numa área que não é tão segura, mas a sua casa é um bairro relativamente novo, há certas incertezas em relação em relação à segurança dele, e você tem uma casa relativamente segura. Mas o que acontece se você deixa uma janela aberta e, porventura, acontece de alguém conseguir pular esse muro? Você tem uma situação de vulnerabilidade bem grande aí. E isso é muito mais difícil de você talvez não impeça um roubo, mas você pode impedir ou detectar um furto. Então, se a pessoa precisar arrombar a sua casa, a janela, a porta, isso deixa rastros da presença de alguém. Então é muito mais fácil de você detectar que algo foi roubado, que por consequência é mais fácil de você chegar na polícia a tempo. Então, normalmente num caso de furto, você quer causar o menos distúrbio possível para a pessoa se dar conta que ela foi de fato furtada muito tempo depois. Isso dificulta muito a investigação no caso de um furto, né? Então isso é uma das coisas que acaba porventura também solucionando um problema que a gente consegue solucionar através de um problema que não foi criado com esse intuito, mas que pode ser é, transferido para esse intuito, né? Então, o problema aqui é a janela. A janela, ela é manual na maioria das vezes. Quando ela é automatizada, ela é projetada direto aqui no Brasil, pelo menos, ela é projetada direto nas casas. Então, você teria que comprar a janela inteira. E eu acho isso bobo, visto que você não compra todo o circuito elétrico para automatizar uma lâmpada, a lâmpada já vem automatizada, e o mesmo pressuposto pode ser no caso da janela, você pode automatizar um pequeno módulo que abre ou fecha a janela, em vez de você ter que comprar a janela inteira com esse intuito, que sai muito mais caro. Não dá para modificar, não dá para melhorar, não dá para trazer outros utensílios para esse mesmo mecanismo, não tem modularidade, é feito e é aquilo e acabou. Então eu queria criar uma coisa nova, uma coisa diferente, que fosse mais acessível, que fosse mais voltado para um público que está querendo automatizar a casa, está querendo ir para esse lado de IoT, e com isso a gente chega na nossa solução. Então, quais são as soluções que a gente propõe através de uma janela automatizada
é controlar automaticamente, ter um controle remoto, então eu posso controlar de longe via Home Apps, né? Então uma Alexa, um Google Home, uma Microsoft, é, e um sistema de segurança também que é muito importante, mas esse eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a gente vai desenvolver ele de modo futuro. O que a gente está mais focado no momento é controlar remotamente e automaticamente, de acordo, no caso de automaticamente com o clima, usando técnicas como usar uma API do Google, né, para ver o tempo, o clima, através de sensores. Então, essa metodologia, controlar remotamente através desses apps, né, que você tem uma comunicação via servidor e você consegue trazer essa comunicação direto para o módulo. E o sistema de segurança, em essência, vai fazer com que, independente do que aconteça, sua casa esteja fechada quando for necessário. Então, como isso pode acontecer? Você sai de casa, ele não detecta o celular dentro da sua casa, a janela fecha, por exemplo. Se você mora em condomínio, isso não é tão relevante, mas para quem mora em casa pode ser. É, Além disso, é a questão, né? Às vezes você quer deixar a janela aberta em um lugar que é seguro deixar aberto. Numa situação que é seguro deixar aberto, por exemplo, se a janela tem grade e você vive em casa, você pode deixar aberto. Mas esse é um caso específico para janelas que não tem, né? Não tem essa segurança, então saiu de casa, ela fecha, por exemplo. Acabou a bateria, ela fecha. Acabou a bateria, desculpa. Acabou a energia, acabou a internet, ela fecha. Então tem esse sistema de segurança aí, que é bem importante. Então, quais são os materiais? Aqui está um pouquinho do circuito, né? É, ele está bem básico agora, no começo, mas ele tem suas complexidades e suas intrinsidades que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, especialmente porque ele usa uns sensores importantes na automação. Então, o que a gente vai precisar aqui é um Arduino Uno, um driver do NIMA 17, que é um motor de 17 milímetros, um motor de passo, né? É, então, o driver que a gente vai usar é o 4988. A gente vai precisar de um circuito integrado inversor e um circuito integrado de chave ou, né? Que nesse caso seriam 7404 e 7432. A gente vai usar sensores de efeito Hall, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que são os 495A1 da Honeywell. Eles são uma marca norte-americana, mas existem bastante outros sensores que são possíveis de utilizar. Eu estou usando esses específicos porque eu já tinha eles para outro projeto, então acabei utilizando eles porque eles são bem confiáveis, são bons sensores. Então, os componentes principais aqui, eu não coloquei os sensores, tá? Eu só estou colocando quais são os componentes necessários para você fazer esse tipo de automatização. Não seria necessário os sensores são um a mais. Você poderia colocar posições, né? Por ser um motor de passo, você pode colocar uma posição indo e voltando para uma distância específica da sua janela. O sensor é para fazer isso muito, de um jeito muito menos programável, mas de um jeito mais automatizado mesmo. E aqui a gente tem o sensor de efeito Hall, que é o que a gente vai falar um pouquinho. O sensor de efeito Hall, ele é um sensor que detecta campo magnético e ele detecta o campo magnético de forma bipolar, então mais e menos, né? A gaussiana de campo elétrico que você vai ter ali vai detectar a polaridade do ímã que você vai passar, ou do campo magnético do eletroímã que você passar. Ele vai detectar a direção, então se eu estiver apontando com o norte, o campo vai estar na direção ele vai estar na direção do sensor e, por consequência, eu vou aumentar a voltagem. Se eu virar para sul, eu vou estar tirando do sensor em essência e, por consequência, eu diminuo a voltagem. Tem esse detalhe aí que você vai ter, independente da posição ali do teu ímã, você vai ter uma diferença de voltagem. E isso, para sistemas analógicos, é muito bom. Mas não é o que a gente está interessado, porque a gente está tentando digitalizar esse sistema e tornar ele como sims e nãos. Por quê? Porque qual é a ideia? A ideia é que um ímã ele vai se direcionar no sentido desse sensor e esse ímã vai estar na janela, representando o quê? O sensor é um fim de curso aqui, ou um início de curso, de modo que quando o ímã passe pelo sensor, ele pare a janela. Então ele vai detectar o ímã, ele trava a janela, ele para de girar o motor e a janela vai estar ou aberta ou fechada nesse caso.
É, qual é a qual é a estratégia aqui, né? Você tem um sensor de Hall e ele vai passar, só que ele vai te dar uma gama de sinais analógicos, né? Ele vai te dar várias voltagens conforme o ímã vai se aproximando. E eu quero uma voltagem que vai de 0 para 1 rapidamente, né? Um salto mesmo, de 0 para 5 volts, né? De sinal digital de low para high, quase de imediato ali, né? Se a gente fosse ver num osciloscópio, eu queria ter o mesma resposta que a gente tem como num CI, por exemplo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma técnica que é a digitalização mesmo desses sensores de Hall, de efeito Hall, né? Que é utilizando capacitor e resistência em conjunto, um circuito CR. Esse circuito ele consegue de uma forma mais compacta, digamos assim, pegar a resposta do sensor de efeito Hall e transformar numa resposta digital entre ali os pinos, entre o pino de admissão e de saída, que são o pino da esquerda e o pino da direita, não do meio é o ground, você vai ter uma resposta digital, ou é 0 ou é 1, né? A diferença de potencial ali. Então você tem essa resposta digital, que daí você consegue levar para o CI, né? E daí você consegue fazer a conversão que você precisar fazer de acordo com aquela resposta, né? Se você precisar inverter, utilizar um circuito wall, fazer um comparador, você vai conseguir fazer. É, quais são as características técnicas, né, desse sensor de Hall? Então ele vai funcionar de 4 a 10 volts, que por um padrão típico, né, de alimentação 5 volts do Arduino, tá ótimo, perfeito. A saída ela é analógica, como você pode ver, mas a gente digitaliza ela. A sensibilidade típica, então, para cada Gauss, lembrando que Gauss é 10 a menos 4 Tesla, ele vai dar uma resposta, ele vai variar a diferença ali de 3,125 milivolt, né? Ok. Ele tem essa alta precisão mesmo, então se você pegar um Arduino e pedir para ele dar um analog read, né, para ele ler o analógico, quantos volts tem no analógico, ele vai dar uma, tipo assim, uma diferença muito brutal quando você aproximar um ímã de neodímio não muito perto. Você não precisa nem muito perto, você começa a mudar o campo, às vezes nem tirar, nem mudar a posição no espaço do ímã, mas só girar o ímã em torno do próprio eixo, ele já vai dar diferença no campo, de uma distância considerável. Então ele é bem sensível. Ele, por consequência, ele é bem preciso nesse quesito e ele não tem muita deriva térmica porque a modificação dele com temperatura não altera muito em temperaturas de operação, né? Ele não tem aquecimento, então ele é bem útil para detectar esse tipo de situação de posição, movimento, corrente um pouco. É, basicamente o HAL funciona desse jeito. Então vamos ver como é que é o circuito aqui. Em essência, a gente vai ter ah, o Arduino, ele vai estar ligado ao driver e o driver vai estar ligado ao stepper motor, né? Então vai estar ligado ao motor. A gente tem dois push buttons que em essência vão dizer se o motor está ligado ou não e o outro é um reversor, né? Então ele vai, eu vou habilitar o motor, eu vou clicar, ele liga o motor. Se eu clicar de novo, ele liga para o outro lado. E se em algum momento esse motor encontrar um sensor, ele para. O motor simplesmente para. E isso é útil porque às vezes você não quer fechar a porta, a janela por completo, ou às vezes você não quer também ou abrir por completo, ou às vezes você quer só parar num ponto bem específico e você pode fazer isso, você tem essa habilidade. Mais para frente eu vou fazer algumas outras alterações que para as janelas que eu conheço, que são novas no mercado, eu consigo controlar também a veneziana, que é um caso bem específico, mas é um caso bem útil. E mais no futuro ainda, tentar integrar isso com certas cortinas, certos tipos de cortina que está mais próximo da janela, a gente pode ter um certo controle utilizando uma metodologia que eu não vou abordar agora. É,
Enfim, vamos passar para frente. O circuito é um pouquinho complicado, mas eu tentei deixar separadas de forma meio modular para ficar simples. Então, no lado inferior direito você tem os sensores de Hall, mais pro lado esquerdo, no centro você tem os potenciais, as entradas de energia dos CIs, e os CIs estão espalhados de acordo com a necessidade deles no circuito, né? Eu acho que assim fica mais fácil de entender partes do circuito. Às vezes é mais difícil de entender quando você vai fazer de forma alinhada, de forma adaptiva, né? Mas eu prefiro assim, eu não sei. Pra mim, eu prefiro entender as partes do circuito para daí entender o todo. Eu não me importo muito com as peças estarem separadas. Então, diagrama de estados aqui, né? Eu falei como o circuito funciona, mas como de fato funciona a lógica dele através de estados de funcionamento. Então a gente começa com o pronto ali, ele está no modo de espera, né? Esse pronto, ele está em pronto quando ele ativa o motor. Então a gente tem um botão que ativa e um botão que roda, em essência, o sistema, que é o botão mode que vocês podem ver aí no diagrama de estados. É, Se a gente está no pronto e o botão mode é pressionado, ele fecha. Então, assume-se que começa aberto. Mas o que acontece? Se ele já tiver é, fechado, ele vai voltar para o pronto. Você vai clicar em Mode, ele vai fechar e ele vai ir para o abrindo. Então, o truque aqui é que, basicamente, quando esse Mode é pressionado, ele vai verificar se ele está fechando ou está abrindo. Ou seja, se ele está fechado ou se ele está aberto. Se ele estiver aberto, ele vai fechar. E se ele estiver fechando, ele vai abrir. Se ele estiver fechado, ele vai abrir. Se eu clicar o Mode e ele estiver em movimento, ele para naquele ponto e inverte. Então, em essência, o diagrama ele vai dizer que tem esses quatro estados. Além do estado desligado, que é quando eu clico o botão de Enable, né, o botão Power. Então ele cessa a energia do sistema, ele mantém o registro do que o motor estava fazendo pela última vez. Então, se o motor estiver parado, ele vai ficar parado. Se o motor tivesse em movimento, com uma aceleração definida, com um passo definido, ele vai voltar para aquele estado. Então, é justamente para ele ter uma memória. Não é necessário, mas é útil ter esse sistema de enable. É, e, em essência, são esses os quatro estados, né? Você tem movimento, é, que é indefinido aqui, pode ser para um lado ou para o outro, tanto faz, ele sempre vai estar ali. Fechando é sempre num sentido só, abrindo é sempre no sentido inverso de fechando. E pronto é quando ele está parado, mas ele está disponível a ter movimento. Desligado, se você clicar o botão de mode ali, não vai fazer nada. Se você passar os ímãs, não vai acontecer nada, mas abrindo e fechando, se você passar os ímãs, ele para o motor. Então, você tem essa resposta sensorial aí mesmo. Então, lógica de controle. Aqui, eu só queria mostrar rapidamente que a gente tem como que está escrito esse código através do diagrama de estados. Então a gente usa um switch case, onde cada case é um tipo de estado que é enumerado, né? Então pronto, abrindo, fechando e desligado. Então, em essência, quando ele está pronto, se ele sente uma pressão e ele está num dado ponto, se ele está no imã de abrindo, ou no imã aberto ou no imã fechado, ele vai detectar isso e vai saber para onde direcionar o motor, se ele vai estar no sentido de fechar ou de abrir. É, Se ele estiver abrindo e for clicado o botão, então você pode ver que tem uma função de bounce ali, ele vai mover para o início, porque ele estava abrindo, então ele estava indo no sentido de fechar. O início é onde começa a abrir, né? Então ele vai reverter a posição, vai no sentido contrário quando o botão mode é pressionado. Mesma coisa no fechando, tá fechando, clicou no mode, ele vai reverter. Então vou mostrar rapidamente aqui o vídeo para vocês. Então, ó, pra não dizer que não funcionou, né? Aquela coisa. Aqui tá o Nima. A gente vai fazer ligar. Agora o Enable tá desabilitado, ele ainda mexe normal, mas quando eu...
Vamos ver como é que tá os contatos aqui. Ah, é o contato daqui, ó. Do motor. É, só mau contato mesmo. Mas ele funciona normalmente. Vai pro outro lado. Daí, se ele chega no limite, ele tem um full stop, né? E é o outro lado. É. Então ele atinge o full stop. Então você pode ver que tem um mau contato ali porque estava na protoboard. A ideia, obviamente, é soldar isso para não ter esse tipo de situação. Mas por hora, por estar num sentido de protótipo, a breadboard acaba sendo mais fácil de mexer, né? Se eu errar, eu vou ter que soldar uma coisa, dá muito trabalho. Então, vamos lá. Roadmap do projeto aqui, né? Então, qual que é a ideia do futuro? Primeiro é fazer essa comunicação IoT que a gente tem interesse, que é o principal. Tem muita coisa para fazer dentro do circuito que eu quero otimizar, que eu quero fazer, mas sem a comunicação IoT, todo o circuito perde o propósito, porque eu não consigo transferir isso para uma ideia de integração com sistemas de celular, de computador, de home apps. É, então eu quero fazer essa comunicação com dispositivos, utilizando uma plataforma de automação, e esse é o principal aí, tentar em uns 5 meses, a depender de como vai estar as situações, fazer isso acontecer. É, Dentro desse mesmo tempo, né, você vai fazer comunicação IoT, isso envolve mexer com rede, mas querendo ou não, envolve mexer com API, envolve mexer com home apps, então ter esse tipo de integração aí. Além disso, né, fazer o sistema de bateria, mas como um jeito de eu não precisar o tempo inteiro estar com alguma coisa na tomada, porque isso limita o nível de teste que eu posso fazer, né? Se eu tiver que sempre ter uma tomada por perto, não é necessariamente o caso aqui em casa, por exemplo. Então, né, fazer utilizar a bateria ali pode ser bem válido. Dentro disso aí, fazer otimização, que vai ser, querendo ou não, contínua, porque ainda é uma situação de protótipo, né? Então, a otimização tem que ser contínua nesse caso. É, Cortina e Veneziana, né? É um projeto mais para o ano que vem, que eu quero tentar integrar. E bem no final ali, antes de terminar de integrar essa cortina veneziana, que vai ser para uma versão 2, assim, uma versão otimizada, tentar fazer uma versão de teste pro ano que vem, né? Que um ano mais ou menos lançar essa versão de teste, ver como é que fica, se o design fica bom, como que o público vai receber. E daí para frente é trabalhar em cima disso, otimizar e trazer um produto cada vez melhor, com uma função cada vez mais adequada ao serviço que ele tem que prestar, né? Então, em essência, é isso. Gostaria de agradecer você que assistiu essa apresentação. Espero que você tenha gostado da ideia. Esse sou eu, obviamente. E essa é a minha frase que rege todo o meu conhecimento, toda a minha vida aí. E eu gostaria de agradecer a sua audiência e agradecer a sua atenção. Qualquer dúvida, você pode me contatar através do e-mail, número de telefone, ou se você quiser ver mais dos meus projetos, você pode acessar o meu GitHub. É isso. Tchau, tchau.